Fala aí, senhores, tranquilo? Vamos ver hoje aí os aspectos da carreira militar. Você quer entrar para a carreira militar, no nosso caso aqui, a Marinha do Brasil, seguir carreira, você precisa se atentar para esses aspectos aqui. Nós vamos dar uma passada aqui rápida, né? Vamos dar uma passada aqui para a gente tomar ciência, para que você não venha ter, né, dor de cabeça mais tarde, preocupações. Você quer ser militar, quer entrar para a carreira militar, você tem que estar ciente da carreira que você está entrando, ciente dessa decisão, porque é uma decisão séria que você está tomando, é um rumo que você vai tomar na vida, que tem algumas especificidades. Não é uma carreira normal. Tem as suas nuances, né? Tem as suas dificuldades. Porque uma carreira militar vai exigir de você um esforço maior. Então, aqui a carreira militar, as características gerais, as Forças Armadas essenciais à execução da política de segurança nacional são construídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Destinam-se a defender a pátria e a garantir os poderes constituídos à lei e à ordem. São instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e dentro dos limites da lei. O Ministério da Defesa é o órgão do governo federal incumbido de exercer a direção superior das Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Uma de suas principais atribuições é o estabelecimento de políticas ligadas à defesa e à segurança do país. Uma de suas principais atribuições é o estabelecimento de políticas ligadas à defesa e à segurança do país, além da implementação da Estratégia Nacional de Defesa, em vigor desde dezembro de 2008. Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da pátria, que são denominados militares. Aqui é um aspecto que você tem que se atentar, meu amigo, minha amiga. Quer ser militar? Você vai fazer parte de uma categoria especial de servidores da pátria. Você não é servidor público, servidor da pátria. Aí vem a nação, o país, não um funcionário público. Você está a serviço da nação. Se existe limite territorial, se existe fronteira, é porque você vai existir, porque você existe. Você é militar, você faz parte do território nacional. Não há país sem força armada. Então você tem que ter isso em mente. Você vai ser um servidor da pátria, denominado militar. Os militares encontram-se em uma das seguintes situações. Na ativa, você tem os de carreira, os militares de carreira, os temporários, os componentes da reserva das Forças Armadas, quando convocados, reincluídos, designados ou mobilizados, os alunos de órgãos de formação de militares da ativa e da reserva, e em tempo de guerra, todo cidadão brasileiro mobilizado para o serviço ativo nas Forças Armadas. Então, esses são os militares na ativa. Não é só os de carreira que estão na ativa, os temporários também. Incorporados às Forças Armadas para a prestação de serviço militar, obrigatório ou voluntário,
durante os prazos previstos na legislação que trata do serviço militar ou durante as prorrogações desses prazos. Ou seja, mesmo que você seja militar temporário, está servindo ali obrigatório, temporário, dentro ali dos 8 anos, você é militar ativo. Você também é militar ativo. E os militares na inatividade são os da reserva remunerada, quando pertençam à reserva das Forças Armadas e percebam remuneração da União, porém sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa, mediante convocação ou mobilização. Também os reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estejam dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continuem a perceber remuneração da União, e os da reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados que estejam executando tarefa por tempo certo, segundo regulamentação para cada Força Armada. No ingresso nas Forças Armadas. O ingresso nas Forças Armadas é facultado mediante incorporação, matrícula ou nomeação a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, da hierarquia militar e da disciplina. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações. Dentro de um mesmo posto, a graduação se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Então, você que pretende ser militar, vá para a carreira militar, precisa se atentar a esses aspectos. A hierarquia militar, a ordenação entre os postos, as graduações, a antiguidade, o respeito que você tem que ter a essa hierarquia, o acatamento, a sequência de autoridade. Então, você está cheio de filosofia na vida, cheio de pensamento, cheio de ideia, mas quando você adentra os portões da carreira militar, dentro dos quartéis, você precisa se atentar à hierarquia e à disciplina. Você está se predispondo a ser uma pessoa obediente, observar e acatar integralmente as leis, os regulamentos, as normas e disposições, ainda que você não seja a favor, não concorde, mas uma vez estando dentro da carreira militar, você precisa ser uma pessoa disciplinada. Ou seja, aquilo que você está pensando, aquilo que você não concorda, muitas das vezes, ou até sempre, você vai ter que guardar isso para você e cumprir integralmente as leis, os regulamentos, as normas, as disposições que fundamentam o organismo militar, porque não tem como cada um trazer seu pensamento. Imagina a bagunça que é ser a vida militar. Ah, eu quero que seja dessa forma, aí outro não, eu quero que seja assim, não. Já está definida, hierarquia e disciplina. Então,
Você que quer ser militar precisa se atentar para esses aspectos. Vamos ver o valor militar. São manifestações essenciais do valor militar. Patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar pelo solene juramento de fidelidade à pátria, até com o sacrifício da própria vida. É bom colocar um uniforme, uma farda, mas você tem que se atentar para o valor militar. Você está disposto a fazer um juramento solene, jurar fidelidade à pátria, o país que você mora, até com o sacrifício da própria vida. O civismo e o culto das tradições históricas, a fé na missão elevada das Forças Armadas. Ou seja, você tem que ser uma pessoa que dá credibilidade às Forças Armadas. O espírito de corpo, orgulho do militar pela organização onde serve, amor à profissão das armas e o entusiasmo com que é exercida. Então você tem que ser uma pessoa que vibra ao colocar sua farda, vibra pelo local onde você serve, onde você está servindo. Tem que ser uma pessoa disposta. For uma pessoa preguiçosa, não gosta de fazer nada, você já tem que começar a pensar em mudar suas atitudes. Não, porque quero ser militar, mas então não gosto de fazer muita coisa, então não gosto de ficar me movendo muito, então tem que procurar outra profissão, meu amigo. Procurar outra coisa para fazer, mas dá tempo ainda de você pensar e falar, não, pô, vou mudar aqui meus pensamentos, começar a dar valor, né, colocar uma farda, ter vigor, o aprimoramento técnico profissional. Você é uma pessoa que gosta de estudar, está sempre se atualizando, sempre se aprimorando. Esse é o valor, né? É o valor militar. Mas também você tem os direitos. Dos direitos. Quais são os direitos dos militares? A garantia da patente em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres inerentes quando oficial, nos termos da Constituição. A proteção social, nos termos do artigo 50A desta lei. Você tem direito ao provento, calculado com base no soldo integral do posto da graduação, que possuía por ocasião da transferência para a inatividade remunerada. Por contar mais de 35 anos de serviço, por atingir a idade limite de permanência em atividade no posto ou na graduação, ou por estar enquadrado em uma das hipóteses prevista nos incisos 8, 9, caput do artigo 98 desta lei, ou por ter sido incluído em cota compulsória unicamente em razão do disposto na linha C do inciso 3 do caput do artigo 101 desta lei. Tem direito ao provento calculado com base em tantas cotas de soldo do posto ou da graduação quantos forem os anos de serviço até o limite de 35 anos, quando tiver sido abrangido pela cota compulsória, ressalvado o disposto na linha D do inciso 2 do caput deste artigo. Nas condições ou nas limitações impostas por legislação e regulamentação específicas, os seguintes: a estabilidade somente se praça de carreira com 10 anos ou mais de tempo de efetivo serviço, o uso das designações hierárquicas, a ocupação de cargo correspondente ao posto ou à graduação, a percepção de remuneração, a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como um conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento
a aplicação de meios dos cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários, o funeral para si e seus dependentes, constituindo-se num conjunto de medidas tomadas pelo Estado quando solicitado, desde o óbito até o sepultamento condigno. A alimentação, assim entendida como as refeições fornecidas aos militares em atividade. O fardamento, constituindo-se no conjunto de uniformes, roupa branca e roupa de cama, fornecido ao militar na ativa de graduação inferior a terceiro sargento e, em casos especiais, a outros militares. A moradia para o militar em atividade, compreendendo alojamento em organização militar, quando aquartelado ou embarcado, e habitação para si e seus dependentes em imóvel sob a responsabilidade da União, de acordo com a disponibilidade existente. A constituição de pensão militar, direito à promoção, a transferência a pedido para a reserva remunerada, direito às férias, os afastamentos temporários do serviço e as licenças, a demissão e o licenciamento voluntários, o direito porte de arma quando oficial em serviço ativo ou em inatividade, salvo caso de inatividade por alienação mental ou condenação por crimes contra a segurança do Estado ou por atividades que desaconselhem aquele porte. O direito ao porte de arma pelas praças, com as restrições impostas pela respectiva Força Armada e outros direitos previstos em leis específicas. Temos os deveres aí dos militares. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais, que ligam o militar à pátria e ao seu serviço. Se compreendem essencialmente, vamos lá, a dedicação e a fidelidade à pátria. Já a honra, integridade e instituições devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida. Isso é um dever militar. O culto aos símbolos nacionais, a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias, a disciplina e o respeito à hierarquia, o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens e a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. As prerrogativas dos militares. As prerrogativas dos militares são constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos. São prerrogativas dos militares: uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias e emblemas militares das Forças Armadas, correspondentes ao posto ou graduação, corpo, quadro, arma, serviço ou cargo. Honras, tratamento e sinais de respeito que lhes sejam assegurados em leis e regulamentos. Cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização militar da respectiva força cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso ou na impossibilidade de cumprir essa disposição em organização militar de outra força cujo comandante, chefe ou diretor tenha necessária precedência. E julgamento em foro especial nos crimes militares. E os uniformes? Os uniformes têm por finalidade principal caracterizar os militares da Marinha do Brasil, permitindo, à primeira vista, distinguir os seus postos ou graduações, bem como os corpos e quadros a que pertencem. A pronta identificação visa facilitar o exercício da autoridade atribuída por lei a cada militar. Todo militar da Marinha deve considerar o uso dos uniformes como motivo de orgulho pessoal. É obrigatório o apuro nos uniformes, pois o militar fardado, além das exigências regulamentares da própria boa apresentação pessoal, tem a responsabilidade de bem representar a Marinha do Brasil.
Então, os uniformes, a maioria, os mais utilizados, eu já coloquei lá nos shorts do canal. Então, você que quer dar uma olhada lá, conhecer os uniformes que você vai usar corriqueiramente na Marinha, já coloquei lá no short no canal, só acessar lá, tá? Abrir lá a playlist lá, Carreira Militar, short, estão lá os uniformes. Então já curte aí esse vídeo, já compartilha, comenta aí, se inscreve aí no canal, você que não é inscrito, tá? Dá essa força aí pra gente tá trazendo aí mais informações sobre a carreira militar, carreira naval, para estar ajudando os senhores aí a adentrar essa carreira brilhante. Ô, senhor, não esquece aí de dar aquele like aí. Um grande abraço aí. Até o próximo vídeo.